noite, o evangelista Alisson, que estará hoje ministrando a lição de hoje, e que possamos fazer perguntas, que ele está ansioso para responder as perguntas. Aleluia. Vamos orar então, de uma vez que Deus use como instrumento de bênção na mão do Senhor. Querido Deus, querido Pai, já louvamos o Teu nome, já adoramos o Teu nome, Senhor. E hoje vamos aprender a Tua santa, bendita palavra, Pai, sobre o Teu servo, apóstolo Paulo, Pai. E que Tu possa ministrar em cada coração pelo querido e doce Espírito Santo, usando o Teu servo, Pai, que há de ensinar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é que nós te pedimos. Amém. Amém? Gostaria de louvar o Senhor? Amém. Vamos estar lendo já então a leitura bíblica em casa, se já foi lida, não foi lida. Então vamos estar lendo Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, nós já lemos, então vamos estar lendo. O textual? Eu sabia que tinha lido alguma coisa. Amém? Textual. Vamos lá. 3 e... Em nome de Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vai lá, verdade prática. 3 e... Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Podeis tomar assento? Tá, quem tem pergunta? Ato não, eu gosto no começo. Eu vou responder na aula. É tática. Se você pega quem estudou. Ok? Vamos estar. Hoje vamos falar sobre Paulo e o poder do Espírito Santo. Nós falamos, já vimos como que foi a vida de Paulo, o tempo que ele estava perseguindo a igreja. Ele era aquele perseguidor que ele cria que aquilo era uma seita que surgiu de maneira que ele pensava que estava fazendo as coisas certas para Deus. A lição número 2, Saulo, aquele que perseguia os cristãos. E agora ele se transformou, ele houve a conversão. A gente leu sobre a conversão de Saulo de Tarso, que Jesus apareceu para ele. Houve ali um momento que ele se encontrou com Jesus. Ele teve esse encontro, e quando ele teve esse encontro, a sua vida realmente foi transformada. Ele entendeu o verdadeiro propósito, a sua vocação, ele entendeu, e ele começou a pregar. Logo que ele foi e se tornou um cristão, logo que ele se converteu, recebeu o poder, nós vamos ver que ele começou a pregar, e a mensagem que ele falava era aquela: Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. E hoje vamos falar sobre Paulo, Paulo no poder do Espírito Santo. E a pergunta vem: quem que deve pregar o Evangelho? Quem que deve ser testemunha de Jesus? São todos que devem pregar? São todos que devem testemunhar? Ou será que Deus precisa temos que ter alguma coisa para poder pregar, para podermos testemunhar? O que a lição vai nos ensinar? Vamos lá. Introdução. Movidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como uma missão uma vida de dar testemunho de Jesus e provar que Ele é o Cristo. Nessa lição veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito. Seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo, fonte de revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. O que os irmãos entendem como poder do Espírito Santo? Hoje o título da lição é esse: o poder do Espírito Santo. O que é poder? O que é poder? Força. Alguma coisa que é possível, alguma coisa que você consegue realizar. Poder do Espírito Santo. Paulo, ele pregava, e logo no começo, abra a pessoa lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Desculpa, 1 Coríntios, eu falei certo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Aí Paulo estava falando como que ele pregava o Evangelho, como que ele falou com as pessoas, como que ele convenceu as pessoas, como que as pessoas aceitaram o Evangelho. O que está escrito aí? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder.
A minha palavra, eu não convenci vocês com a minha oratória, eu não convenci vocês que Jesus era o Cristo por causa da palavra que eu consegui falar, que eu convenci a sua mente. Mas vocês foram convertidos pela demonstração do... Demonstração do quê? Espírito Santo e de poder. A demonstração que os deuses estavam operando no meio dele, que Deus estava agindo no meio dele, não era somente com palavras, com boas ideias, com uma filosofia, que nós nos convertemos, que Paulo se converteu, ou que ele começou a pregar. Hoje nós vamos falar que o poder que atuava na vida de Paulo, que é uma coisa que nós devemos buscar. Nós vamos ver mais para frente que houve aquele que falava também, que convencia também. Mas o que precisamos é não somente ficar aí, mas sermos revestidos de... Nós não cantamos o primeiro hino. Qual que é o primeiro hino da harpa cristã? Qual que é? Poder. Ó poder pentecostal, ó, vem nos enclamar, ó, vem nos agora, ó, vem, ó, chama divinal, os seus servos batizar. É um hino muito gostoso de cantar, um hino rítmico, ritmado. Mas o que ele está cantando? É que o Senhor vem sobre nós, vem nos encher, vem nos transbordar, vem o que nós vamos fazer. E para que nós vamos precisar desse poder? Para que nós precisamos nos encher? Para que nós precisamos ter este poder na nossa vida? É o que nós vamos estar estudando hoje. Amém? Vamos lá. Ponto 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito, no livro de Atos, mostra que após a conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente o nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Cristo. E ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Ele foi lá para perseguir os cristãos. Cristões? Qual que é o plural certo? Cristãos. Ele foi lá para perseguir os cristãos. Nossa. Cristãos. Ok. Foi lá para perseguir. E antes de chegar lá, ele sabia da lei, ele sabia dos profetas, ele sabia de tudo isso, mas houve uma mudança nele. Qual que foi o episódio que aconteceu a mudança na vida dele? Encontro com Jesus. O ponto é que se nós não tivermos um encontro com Jesus, a gente pode conhecer a Bíblia toda, a gente pode estudar a Bíblia a vida toda, aprender com os melhores mestres que existem na história, que você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Você vai estar pensando que está servindo a Deus, está pensando que está indo para o céu, mas você está e até agindo contra os ensinamentos, o que Deus quer para nossas vidas. Assim era Paulo. O que precisava Paulo ter? Ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve esse encontro com Jesus, Jesus falou para ele, porque estava perseguindo, eu pensava que eu estava fazendo bem. Ele falou, vai lá da casa na rua, esqueci, na casa de Judas, se não me engano, fica lá, que lá vai ser dito o que você deve fazer. Ele ficou lá e ficou orando, e ficou lá 3 dias, se não me engano, e veio o céu, Ananias, está certo. Foi lá e orou por ele, e ali as suas escamas foram abertas, e fala que ali ele aceitou, ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele se encheu do poder de Deus, ele logo, o que está escrito aqui? Ele, alguns dias depois, ele estava em Damasco, ele já... O que ele fazia? Nós lemos agora. Ele ficou quietinho, escutando o que ele devia fazer. Ele pregava a Jesus. Ele começou a pregar a Jesus que esse era o Filho de Deus. Fala, não, que aquele que eu estava perseguindo, não, esse é aquele que nós devemos encontrar. A pregação de Paulo não era tipo pegar o dos passados, pegar o presente, não. Ele fala, Jesus é o certo, Jesus é aquele que morreu, ele é o Filho de Deus. A mensagem dele era simples. Nós falamos na lição passada, a mensagem que deve ser pregada é aquela mensagem que fala de Jesus. A mensagem que traz a Jesus à tona, que fala que este é aquele que vai nos salvar. Você não precisa ficar pensando, fazendo malabarismo para tentar ter uma vida melhor, para você tentar fazer as coisas para conquistar os benefícios que podem surgir nesta vida. Mas o que nós precisamos é sempre de
Jesus, é Ele que veio para nos salvar. Se nós podemos ter tudo neste mundo, se nós não tivermos um encontro com Cristo, de nada vale. Precisamos ter este encontro com Cristo. Todos que nós estamos aqui, nós somos um dia o Espírito Santo chegou em nós e nos convenceu. Acho legal uma parte essa. O Espírito Santo, todo mundo que ouve a palavra fala que o nosso serviço é só ir evangelizar, ir pregar, ir falar o que a gente sabe. E o trabalho do Espírito Santo é convencer. Mas legal que existe a palavra convencer e converter. Há uma diferença. Muitas vezes nós somos convencidos, temos pessoas nós nos convencemos que aquilo é o certo, aquilo que é o que deve fazer, mas nós não convertemos, não mudamos as nossas atitudes, não mudamos os nossos hábitos, não mudamos a nossa natureza para aquilo que a gente acredita que é o certo. Eu acredito, um parecer nada a ver. Eu acredito que eu estou convencido que a Coca-Cola faz mal, já uso esse exemplo faz tempo já, mas eu não me converto porque eu gosto de beber ela e continuo de beber. Uma coisa é você saber que aquilo é o certo, aquilo é que é o correto, e outra coisa é você conseguir agir daquela maneira que você sabe que é o correto. E a gente tenta, com a nossa própria coisa a gente tenta. E aí eu vou falar que a gente não consegue sozinho. Precisamos do Espírito Santo. Aí que vem falar a palavra, o poder do Espírito Santo. Com a nossa própria força, a gente às vezes se convence, a gente sabe, tenta agir certo, agir corretamente, mas não consegue, por causa que é com a nossa própria maneira. A gente tenta pensar com nossos intelectos, nossas forças, mas precisamos saber que a nossa força é fraca. O soldado militar, tem vários soldados, né? O soldado, por que você respeita o soldado? Porque ele é autoridade, mas como você sabe que ele tem autoridade? Ele está com a faca, ele está vestido a camisa, ele está com o negócio, está com o cinturão, está tudo lá, então você fala, aquele lá é um soldado e ele tem poder para me prender. Mas se eu estou sem nada, você não vai me respeitar, não vai saber que eu tenho esse poder para fazer uma coisa. A nossa vida é a mesma coisa. Nós mesmos, com a nossa própria força, nós não somos nada. Nós só temos o poder, nós só temos a força do Espírito Santo, a força de Deus trabalha em nós, porque nós estamos revestidos, nós estamos cheios do Espírito Santo. E sem isso nós não somos nada. Isso é um ponto que nós precisamos saber. Que Paulo, no versículo 29 do capítulo 9, ele falava o nome de Jesus de que maneira que está escrito aí? Falava ousadamente. O que é falar ousadamente? O que vocês entendem com a palavra ousado? Aquela pessoa é ousada. Autoridade e confiança. Sem medo. Você quer falar de Jesus, você fica meio com medo de falar. A pessoa pergunta, você vai na igreja? Ela vai falar de Jesus, ela vai me dar uma deixa, eu vou ter que falar alguma coisa. Eu vou. Então, o que você vai fazer lá? Ela vai perguntar, você vai responder. Falar ousadamente, às vezes é difícil para nós, porque nós temos medo de errar. Porque a gente tem medo de errar, porque a gente confia em nós mesmos. Que a gente acha que é a gente que vai fazer, que é a nossa própria força que vai fazer. Tanto que eu acho interessante que quando Jesus foi assunto aos céus, antes de falar, Atos capítulo 1, versículo, onde está escrito lá? 8, se não me engano. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. Ele apareceu na ocasião, comia, eles falam, não sai de Jerusalém, espere a promessa, pela promessa que meu pai lhe darei, pois João batizou com água, e dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, o que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é este tempo que vai se restaurar o reino de Israel nele? E ele lhes respondeu, não compete saber o tempo e a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria até os confins da terra. Para nós podermos testemunhar, a gente não vai conseguir com a nossa própria força. É através do poder de Deus, do Espírito Santo trabalhando em nós, que a gente vai conseguir.
Por isso que ele fala, receberão o poder do Espírito Santo, e então você vai conseguir ser testemunha. Que se você não tiver isso, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não tiver Espírito Santo na sua vida, você nem consegue, nem ser uma testemunha legal vai ser. Precisamos nos encher. E Paulo, ele foi enchido logo depois que começou a falar. A gente pode falar, não, era o temperamento, era o jeito de Paulo ser. Paulo era ousado, ele falava forte assim mesmo. Mais pra frente a gente vai falar que ele vai falar a mesma coisa para Timóteo. Pregue a minha palavra, pregue ousadamente, pregue com firmeza, por causa que Timóteo é aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa mais retraída, que fala, ao contrário de para fora. Coisa que é mais quietinha. Mas o que muda em nós é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ele fala, não se embriague com o vinho que aconteça, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você fala a palavra embriagar, a pessoa quando se embriaga, você já viu alguém que está embriagado, até aquela que é quietinha, ela, às vezes ela fala mais, ela muda o seu treinamento, ela faz coisas que o seu normal não fazia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aquela coisa que nós, com o nosso temperamento, nossa maneira normal, a gente não vai fazer, mas o Espírito nos capacita para fazermos aquilo que precisa ser feito. Isso que é ser cheio do Espírito Santo, isso que é pregar o Evangelho. E Paulo falou, vocês não foram convencidos com a minha palavra, com o meu argumento, que tudo que ele falou, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi até agora da palavra da minha cultura, da filosofia, eu considero como esterco. E eu falei para vocês, não foi com palavras persuasivas, mas foi com o poder do Espírito Santo. Vocês viram isso e vocês foram convencidos por causa disso. Nós nos aceitamos a Cristo porque o Espírito Santo veio uma vez, trabalhou no nosso coração, nós fomos convencidos, falando, aquilo é verdade, eu quero seguir este caminho. O Espírito Santo nos convenceu e já falou, eu vou seguir, eu vou mudar, eu vou me encher desse... E falamos, Jesus, entra na minha vida, tira eu e você. Nós nos batizamos, falamos, eu vou morrer e agora eu vou viver para Cristo. E isso que vai mudar as nossas vidas e isso que vai trazer pessoas para a igreja. E para sermos testemunhas, precisamos estar cheios dele. Senão, não conseguiríamos. E aí, vamos continuar aqui. O caminho da pregação. Paulo, ele passou um tempo em Damasco. Depois, a gente vai ver que ele foi para... Ele passou um tempo no deserto. Ele fez o estágio na Arábia. Em 3 anos e foi para a Arábia, voltou para Damasco, e só depois ele foi para Jerusalém. E depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco, e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Como alguma reserva, ele foi recolhido na igreja mãe. E todos ouviram seus testemunhos. Sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Ele recebeu o seu chamado. Ele aceitou Jesus e logo que foi cheio do Espírito Santo começou a pregar. Ele saiu lá e continuava pregando e falava ousadamente. E a palavra que tem que falar é sem se intimidar. Imagine o pessoal de Jerusalém. O pessoal de Jerusalém ficava com medo. Aquele que estava perseguindo, aquele que estava batendo naqueles que eram cristãos, agora não está falando que aquilo é o certo. Tanto os crentes que estavam lá, quanto as pessoas do cinema. A gente não mandou esse homem para ir para lá para acabar com essa seita. Ele volta agora falando que essa seita é de verdade. Que negócio é isso? Ou a instabilidade que não ficou o povo daquela época. E ele pregava ousadamente. Eu acho interessante que agora Paulo, a gente vê que o ministério dele vai crescendo, né? Primeiro ele começou a pregar, ele pregava nas sinagogas. E depois ele foi para lá pregava o evangelho. E agora ele fala, a palavra diz que ele pregava tanto para judeus e gregos. Ele já usava da sua cultura, usava o que ele tinha, a sua bagagem que ele tinha para fazer a sua vocação. Isso foi antes ainda dele sair para o ministério. Fala o momento de preparo. No momento de preparo, o que eu vou fazer? Jesus, eu quero ser missionário, eu quero fazer a tua palavra, eu quero fazer a tua obra. Eu acho que a gente faz. A gente não fica sentado. Ele não ficou só escutando, só ouvindo. Ele começou a pôr em prática o que ele já tinha recebido. Esqueci. Viúva. Lá no poço. A prostituta. A samaritana, obrigado. A samaritana que estava no poço, tá? Ela ouviu Jesus falou,
ouviu aquela história e falou: esse é o Messias, esse é aquele que nós estávamos esperando. O que ela ouviu naquele momento, ela saiu para a cidade para já evangelizar. Falou: venham ver o que aquele homem que falou toda a minha vida. Ela já saiu para falar o que ela tinha ouvido, o que ela tinha aprendido. Agora, se ela continuou só nisso, daí não cresceu, mas provavelmente ela ouviu mais, aprendeu mais e começou a propagar. Ela já foi uma evangelista logo de cara. Por causa que ela estava convencida que aquilo era verdade. Estava convencida que aquilo ia mudar a vida das pessoas, que as outras pessoas precisavam ouvir o que ela tinha ouvido. E Paulo pregava ousadamente até receber o chamado. Atos capítulo 15. Não, é 22. Atos 22, 17. Atos capítulo 22. Versículos 17 e 18. Quando eu voltei a Jerusalém, estava eu a orar no templo, caí em êxtase, vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitaram o seu testemunho e o seu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens eles não sabem tal. Aí ele ficou em Jerusalém até um tempo, até que Jesus falou: sai. Você agora vai sair para outro lugar, você vai fazer uma outra obra para que eu tenho chamado. Se sempre ele vai agir de acordo com a direção do Espírito Santo. Atos capítulo 15, versículo 28, aparece várias vezes. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem toma as rédeas da nossa vida é o Espírito Santo. Não percebeu? Eu acho que a minha vida deve ser desse mundo. Eu vou orar para ver se Deus confirma. Não vou falar que é errado, mas o certo é: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero fazer a tua vontade. Aí você faz os planos. Que nós pertencemos aos planos, mas é Deus que dá a direção correta. Continuando, Paulo e suas duas viagens missionárias. Mas ele recebeu o mandato e depois ele foi sair então para evangelizar os gentios, movido pelo Espírito Santo. Paulo e quem que foi o primeiro companheiro dele? Barnabé é o seu companheiro, porque ele ficou 3 anos lá, aprendeu com os discípulos, continuava a pregar, e depois dessa fase preparatória, ele saiu então para evangelizar. E nós vemos aqui no começo que fala, Barnabé e Saulo, que Barnabé ainda era como se fosse aquele conselheiro, está escrito aí, conselheiro dele, aquele que ia ajudar ele nessa missão. É sempre bom, quando a gente sempre evangelista, e fala, vai em 2, porque Jesus ensinou isso, vai de 2 em 2. Vai de 2 em 2, se um cair, o outro ajuda. Se um tropeçar nas palavras, o outro ajuda. Se acabar o folheto de um, o outro dá o outro lá. É sempre estar saindo para fazer ele do outro. E daí você não se perde no caminho, você não tropeça no caminho e continua. Sempre é bom isso. Você trabalha em equipe, é mais gostoso, é mais divertido. E a gente consegue ir mais longe. Quantas você já trabalha? Quem trabalha sozinho? Ninguém trabalha sozinho. Trabalha sozinho. Demora um tempo passado, demora. Você não se assumou, então. Eu trabalhava. Quando eu estava no colegial, de vez em quando a gente ia fazer base nas fábricas, né? E daí tem setor e tem setor. Tem setor que você fica sozinho, só fica fazendo assim com a peça, sabe? Eu calculava quantos segundos eu fazia numa peça, quantas peças eu precisava fazer para mim poder ir embora, porque o tempo não parava, não demorava. Mas quando eu chegava num setor que eu podia trabalhar com outro colega, eu ia conversando com ele, e quando eu via, aí, acabou, deu aqui o quê já? O tempo passa rápido. O serviço fica mais gostoso, mais prazeroso. A obra, você vai sair para evangelizar, você vai com o Espírito Santo, sim, mas vai e leva um companheiro para ir junto, que isso fortalece, que fala, tanto a você como a ele. Quando você vai orar, você vai. Tem o seu momento de oração, seu secreto com Deus, tá, que é o importante. Mas também a oração em conjunto, quando você pega alguém para falar de Jesus, quando você fala de Jesus com outra pessoa, quando você ora junto, isso um fortalece o outro. Por isso que fala, não deixais a casa do Senhor como é costume de alguns, nós temos que nos congregar para fortalecermos a nossa fé. Um ajuda o outro e assim a gente vai crescendo. É legal quando você se reúne e cada um tem uma coisa para falar de Deus. Lá atrás, eu gosto de quando a gente se reúne com os jovens, é legal que cada um fala um pouquinho.
E o pouquinho que cada um fala, a gente fala, nossa, ele passou por isso, aconteceu isso, você teve essa pergunta. E a gente cresce junto. Você não fica somente aquele ouvinte, aquela pessoa que fica sentada só esperando para receber. Não, você vai e entrega. O que você entrega, você mesmo se fortalece e a outra pessoa também. Na escola, quando a gente vai fazer estudos, tem um momento que a pessoa que aprendeu primeiro, ela passa para ensinar o outro. É o momento de ensino que a gente coloca lá. E o que acontece? Quando você ensina o que você aprendeu, você aprende mais. Quando você passa o que aconteceu na sua vida, você dá um testemunho, a sua fé é fortalecida, não somente a do outro. Por causa que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais nós falamos de Deus, nós compartilhamos com a pessoa o que Jesus faz na nossa vida, nós vamos estar mais perto do Senhor. Quando a gente tem, eu recebi uma coisa, aconteceu uma coisa, eu ouvi uma palavra que me falou comigo, mas se nós fecharmos, aquilo fechou em nós. Mas quando nós compartilharmos, isso vai aumentando. A fogueira é assim, quando você acende uma faísca, só que você está perto de uma coisa que é queimável, o fogo cresce. Mas se ela está sozinha, se está na terra, o fogo apaga. Por isso nós vamos estar unidos, vamos estar juntando as brasas para podermos buscar ao Senhor a cada dia. Mas vamos voltar aqui. Paulo e Barnabé, assistido por Barnabé, que era o conselheiro competente. E os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, visitaram os discípulos que estavam na Antioquia, Fenícia, Chipre e outros lugares. E aqui foi a primeira viagem. Então depois também nós vemos que tem a segunda viagem. A segunda viagem, ele ficava em Antioquia, que ali era a igreja, igreja mãe, que é a igreja que ele congregava, vamos dizer assim, que é a cidade que tinha crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem ele passou e foi visitando. Ele estava em Antioquia, ia, viajava, voltava em Antioquia, ia a outra cidade, voltava em Antioquia, que era a igreja de Paulo. Tipo assim, a igreja dele era a MEB, ele ia para a África, visitava, fazia uma obra lá, voltava para a MEB. Ele ia fazer a obra lá na China, voltava para a MEB. Tipo, mais ou menos assim. Ele congregava nesse local, a igreja de Paulo, e ia fazendo a obra do Senhor. Ninguém recebe o batismo antes de gritar, E aqui na segunda viagem nós vamos ver. Essa viagem eles passaram por Lidas, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, por fim, Éfeso. E em todas as viagens o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. E sempre o Espírito Santo conduzindo, sempre o Espírito Santo na frente dele para fazer a obra dele. Amém? Terminamos o ponto 1 aqui. Para fazer algo do Senhor, precisamos viver em plenitude do Espírito Santo. Síntese do tópico 1. Das duas viagens, o Espírito Santo moveu Paulo no caminho de sua pregação. Bom, amém? Aqui depois nós vamos estar entrando quando ele... o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Alguma pergunta até aqui? Ok. Da conversão, da perseguição, a sua conversão, o encontro com Cristo, ele foi chamado e ele pregava aquela mensagem simples, a mensagem da cruz. Eu preguei a Cristo e este crucificado. Argumentos de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, nós vemos que eles tiveram uma intriga lá. Porque, lembra por quê? Por quê? O Marcos abençoado, a gente foi evangelizar, Marcos veio junto. No começo tá beleza, mas depois esse cara deixou eles e falou, não vai levar ele de novo não. Eles tiveram uma intriga lá. Paulo era ser humano também, não era perfeito ainda, tinha a sua seja, então que todos sabem, os dois separaram, foi cada um por lado, melhor que evangelizou, mas canta agora. E agora ele pega outro companheiro e ele sai. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou com os grupos de discípulos que seguiam o ensino de Apolo. Vamos lá então, é a nossa leitura bíblica em classe. Em Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões, ele já tinha feito essas duas viagens superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Ele achou ali alguns discípulos. O que a gente entende como a palavra discípulo? Seguidor. Sabe seguidor? Professor.
Aprendiz. Aquele que segue, aquele que quer seguir alguém, aquele que quer imitar alguém. Por isso falava que era discípulo de Jesus, que ele estava imitar Jesus, ser igual a Jesus. É diferente da palavra discípulo, e uma palavra parecida que a gente tem como discípulo é o aluno. O que o aluno é? Qual que é a diferença do aluno e do discípulo? O aluno ele vai para a escola, ele senta. Se der uma boa aula, ele aprende, se não der, não aprende também. O discípulo não, ele vê o mestre e fala, eu quero ser igual a ele, eu quero aprender, eu não vou pregar somente o que ele está falando, vou ver as atitudes dele, vou ver o jeito que ele faz, o jeito que ele fala, como que é o andar dele, como que é a vida dele, eu quero ser igual a ele. Quando ele tem essa vontade de aprender, é diferente daquele que só vem para sentar, vou ver o que ele vai falar. Se for falar, for bom, eu pego, se não for bom, eu também não aprendo também. Na escola a gente tem um monte de aluno, que a gente chama de aluno, que a gente tem que dar uma boa aula para eles poderem aprender. Mas nós somos diferentes, porque nós somos discípulos de Jesus. A gente não fica só esperando e ouvir uma boa palavra, não fica só esperando ouvir o que a gente tem que fazer. A gente vai em busca da palavra, a gente busca o que Deus quer para nossas vidas, a gente aprende, a gente tenta viver uma vida igual a Ele. Não espera ser monitorado, que agora está na moda isso, né? Que a pessoa... ela pede para ser monitorada. Isso que virou a moda dos coaches. Os coaches que ele faz, você paga uma pessoa para ela ficar ligando para você de vez em vez e fala, e aí, você está fazendo do jeito certo? Você está acordando cedo? Você está fazendo a sua dieta? Você está fazendo seus exercícios? Você paga alguém para te monitorar, porque você mesmo você não consegue se disciplinar. A gente fala, eu quero ser discípulo de Jesus. Então você vai seguir alguém, tentar ser igual a alguém. E o que aconteceu na cidade de Éfeso? Houve uma mudança por causa que lá havia aqueles discípulos que queriam mudar, aqueles que queriam fazer a diferença, aqueles que queriam aprender de verdade. Eles não estavam somente esperando. Éfeso era uma cidade altamente idólatra, que tinha o templo da deusa. Qual é o nome da deusa? Acera, tinha outra também. Diana. Lembra que tinha aquele que houve um tumulto lá, grande a Diana dos Efésios, por causa que o que aconteceu? O reboliço aconteceu na cidade, de maneira que os comerciantes falam, o pessoal está tudo se convertendo nessa religião, a gente vai parar de vender. Eles ganhavam dinheiro vendendo estátuas, e isso que gerava um grande lucro para a cidade. E falou, agora a gente vai perder a nossa grana por causa desse movimento que está entrando aqui. E houve um tamanho revolução, ou seja, a cidade que Paulo estava entrando, Éfeso, era uma cidade que muitas barreiras, muita dificuldade para você entrar para evangelizar. Um lugar que tinha como que eu vou falar? E tinha idolatria, tinha feitiçaria, que eles queimavam os livros, a magia negra, tinha tudo por lá. Você ia entrar nessa cidade para evangelizar. Como que você vai entrar nessa cidade para evangelizar agora? Vai entrar por isso que Paulo falou que não foi filosofia, não foi coisa humana que eu fui convencer vocês. Foi com o poder do Espírito Santo. Você vai chegar somente com palavras, com coisas, com argumentos humanos. Não tem como você mudar essa cidade, precisando ter o poder do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Ele chegou em... continuar aqui, eu estava lendo ainda, né? Ele chegou em Asilar e via ali alguns discípulos. Disse-lhe, se você veja já o Espírito Santo, quando credes, eles disseram, nós ainda nem ouvimos que havia Espírito Santo. O que Paulo começou a fazer quando ele chegou? Lá já tinha os discípulos de Jesus. Ele chegou lá, o que ele começou a fazer? Ele começou a pregar? Não foi pregar ainda não. O que ele fez aqui? Ele já tinha os discípulos lá. Ele chegou e falou o que ele queria fazer com os discípulos. Você já conhecia o Espírito Santo. Ele começou a ensinar, começou a educar a eles para eles estar prontos para fazer a obra do Senhor. Eles já ouviam falar, eles já tinham sido batizados da conversão, mas eles não conheciam a fundo o que era o Evangelho. Eles tinham ouvido falar, nós só fomos batizados no batismo de João. Houve um homem, a gente vai ler mais para frente, que o homem é chamado Apolo, ele é um grande erudito, ele era um discípulo de João. Ele falava, e ele ouviu a pregação de João. Qual que era a pregação de João? Era arrependei-vos.
Arrepender, porque é chegado o pedido de Deus. Você precisa se arrepender. A gente não sabe ao certo se chegou até a ponte de saber sobre Jesus. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas eles sabiam que precisavam se arrepender dos seus maus caminhos. E eles tinham se arrependido. Mas parou aí. Eles não sabiam o evangelho completo. Vamos falar completo. Eles não sabiam a mensagem que Jesus tinha por inteiro. Então a primeira coisa que Paulo começou a fazer foi a ensiná-los, educá-los na palavra, educá-los o que eles precisavam ter para poder fazer a obra do Senhor. Nós precisamos precisamos crescer, precisamos ensinar a palavra do Senhor. É o que nós temos feito. Nós viemos aqui, nós viemos para aprender a palavra do Senhor, porque sem ela nós não conseguiremos falar. A gente só consegue falar o que a gente ouve, a gente só consegue falar o que a gente sabe. Nós nos aprofundamos, nós estudamos para termos poder, autoridade, para poder pegar a palavra. Porque não adianta a gente saber dar gritos, falar um monte de coisa, se não tiver aquela base. Porque as pessoas veem, têm a emoção, mas para quê? Se não tiver o conteúdo, se não tiver a essência que Paulo pregava, era Cristo e este crucificado, que é isso que salva o ser humano, isso que nos traz para perto do Senhor. E essa foi a primeira coisa que Paulo começou a fazer. Ele começou a educar. Salmos 1, 2 fala que medita na palavra de Deus dia e noite. 2 Timóteo 3, 2 ele fala para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. João 1, 8 coloca, desculpa, Josué, coloca na ponta da tua língua essa boca, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, você medita nela dia e noite. Para nós termos o poder, para nós termos o Espírito Santo, para nós crescermos cada vez mais, precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor. A primeira coisa ele foi ensinar eles, por causa que eles nem tinham ouvido falar. Ele perguntou: vocês foram batizados, já Espírito Santo, já recebeste voz do Espírito Santo? E eles responderam, e eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ele perguntou a eles: aqui são os batizados então no batismo de João. E depois que Paulo começou a ensinar: certamente João batizou com água. Ele não desmereceu o ensinamento de João, porque o ensinamento de João é claro, nós precisamos nos arrepender. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou falar muito. Tá, Timóteo, até onde que eu li? Eles haviam crido em Cristo, no metade mais ou menos do primeiro ponto. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabia da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas de Jesus. Eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas de Jesus. Ponto 2. É preciso crer para receber ou... Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão e reconhecer que Jesus como o Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito, ou seja, o batismo com o Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Para sermos cheios do poder do Espírito Santo, para sermos batizados com o Espírito Santo, precisamos nos convencer, nós precisamos crer que aquilo é real, crer que aquilo é para nós, crer que o Senhor tem poder para fazer aquilo, que nós não aceitamos a Cristo, não tivemos essa conversão dentro de nós, não tivemos Cristo em nós, não tem nem como nós recebemos o Espírito Santo. Porque é fácil a gente vir na igreja e se convencer que aquilo é o certo. É fácil você ir num ajuntamento, você vai numa faculdade, numa aula, professor, você se convence que aquele professor está falando é o certo. Mas é diferente quando você se converte. Por isso que a gente fala que Cristo, a gente fala que Jesus não é religião. Jesus é uma pessoa, você tem que ter uma relação com Ele. Você tem que mudar a atitude. Tem uma japonesa que fala que o cristianismo, então a religião, ela é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Como você vive o seu dia a dia. Você não é só cristão porque você vem à igreja, você não é só cristão porque você dá o dízimo, você é cristão porque você vive uma vida diária com Jesus. Senão a gente passa de ser cristão, a gente começa a ser somente frequentador de igreja. Aí, da mesma maneira que existem os frequentadores do budismo, frequentadores do espiritismo, frequentadores de várias outras religiões, que eles vão lá para aprender alguma coisa que vai fazer o bem para a vida deles, eles aprendem uma filosofia que vai fazer eles viver de uma maneira melhor, faz as suas cerimônias lá e vão para casa e vivem a sua vida. A diferença de nós temos é que quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos essa relação com Cristo, a gente não vem somente para ver, aprender, a gente começa a ter um relacionamento com Ele, e isso é no nosso dia a dia.
Por isso que fala que muitos chamam o Senhor, Senhor, mas às vezes não conhecem esse Senhor. Fala, nós profetizamos, nós pregamos, nós falamos em seu nome. Eu não conheço vocês. Que Jesus conhece aquele que anda com ele diariamente, aquele que faz a vontade dele. Isso não é somente num dia, num culto, é a vida toda. E é outra coisa que é legal que Deus, que Jesus, ele olha para o nosso coração. Ele olha o que está dentro de nós. Ele é o único que sabe nos julgar. A gente consegue julgar o outro pela aparência, a maneira que está vestido, a maneira que se fala, a maneira que ele está vivendo a vida dele. A gente fala, pelos frutos conhecer, a gente conhece mais ou menos, mas a gente conhece pelo que está visível. Deus não olha somente a aparência, ele olha o coração. Às vezes está fazendo até, está parecendo que a vida está boa, mas ele olha lá dentro. A gente tenta esconder, a gente tenta colocar uma máscara, está tudo bem, eu tenho uma vida perfeita, eu estou fazendo as coisas de Deus, estou fazendo o Evangelho, mas ele quer falar, qual que é a intenção, qual que é o motivo, o que está passando dentro de nós? Por isso que ele fala, filho meu, dai o teu coração. Ele quer de nós aquilo que está dentro da nossa vida, o que está intenso na nossa vida, que nós temos que entregar para ele poder nos usar. Continuando aqui, é preciso crer para receber. Queremos o poder? Sim. Queremos receber o Espírito Santo? Sim. Precisamos crer neste Evangelho. Precisamos crer nessa palavra. Paulo cuida para esclarecer. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre Apolo. Apolo era um erudito. Apolo era um erudito. Ele era um judeu de Alexandria. Alexandria é uma cidade egípcia de grande cultura. É lá que aconteceu juntaram, né, a Bíblia e tudo mais. É uma cidade que grande conhecimento filosófico, grande conhecimento cultural. E Apolo, ele se tornou um discípulo de João, conheceu essa palavra e começou a pregoar, e começou a falar essa palavra. Mas ele não sabia da doutrina do batismo com o Espírito Santo, ele não sabia sobre Pentecostes, mas ele estava falando. E ele fala que Apolo, ele era um erudito, ele falava, ele é eloquente nas palavras, ele era intelectual, ele era culto, ele era instruído, ele era fervoroso nas palavras, ele tinha energia. O que é isso? O que é eloquente? Fala bem, expressa bem. Aquela pessoa que consegue se comunicar bem com as pessoas, se comunicar bem o seu pensamento. Era um ótimo professor, era um ótimo ensinador, era um ótimo palestrante, que agora a gente vê, tem vários bons palestrantes no mundo. Vários ouvidores, várias pessoas que são boas com as palavras e a gente se convence que aquilo é o certo. O que ele está falando, ele tem razão. Mas ele falava tudo isso, mas ele ainda não conhecia o Espírito Santo. Podemos até falar bem, que é alguma coisa boa, é alguma coisa que a habilidade que Deus dá, que Deus deu dons aos homens. Cada um de nós tem um dom específico, um dom diferente. Tem pessoa que é boa nisso, boa naquilo. Apolo era bom no falar e ele se expressava falando. E o que ele aprendeu de João, ele já falava. A mesma coisa daquela mulher samaritana do poço. O que ela aprendeu, ela já foi falar e convenceu uma grande multidão para seguir a Jesus. Ele não